Fala, meus fisiologistas da prática, Adonis Carnevale falando, seja bem-vindo a mais um encontro, cujo qual nós estamos no nosso módulo 3, a discussão aqui é séria, a discussão é de gente grande, estamos conversando sobre aptidão cardiorrespiratória e como você pode melhorar ela, é claro que interferindo, influenciando nos mecanismos que a compõem, para que nós possamos entregar vidas para os nossos alunos, para que nós possamos melhorar a qualidade de vida, acima de tudo promover, propiciar mais saúde para os nossos alunos, é claro que promovendo uma maior proteção cardiovascular e plurimetabólica, beleza? Galera, nesse contexto, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre uma proteína PGC1-alfa. PGC1-alfa, cujo qual eu conversei com você na última aula, ela tem um mecanismo, uma importância imensurável, inenarrável dentro da célula muscular, principalmente no que tange aí a biogênese mitocondrial. Nessa aula, galera, ela é uma aula um tanto quanto mais técnica, um tanto quanto mais profunda, aprofundada, sobre certos mecanismos moleculares que promovem não só a biogênese mitocondrial, ou seja, o aumento do número das mitocôndrias, todavia também nós vamos conhecer alguns mecanismos moleculares do que faz essa proteína extremamente importante dentro da célula, que é a PGC1-alfa, tá bom? Galera, PGC1-alfa, depois você vai ver lá que é o proliferador do peroxissomo alfa 1, enfim. Não se apegue a nomes, você vai ver em todo quanto é artigo científico que ela está como essa sigla, PGC1-alfa, então fique tranquilo, não precisa ficar lembrando de nome ou nada, enfim. O que eu quero que você entenda nessa aula é simplesmente quais as ações, quais as funções dessa proteína PGC1-alfa e como que ela atua ativando, de repente, esse RNA mensageiro para aumentar, diferenciar e proliferar o DNA de mitocôndrias, ou seja, promover a biogênese mitocondrial. Bacana? Nós sabemos, galera, que o PGC1-alfa está aí dentro, por exemplo, na nossa mitocôndria, na nossa célula muscular. O PGC1-alfa ele tem 3 ativações principais. O que eu quero dizer? O PGC1-alfa ele não é uma proteína que vai lá direto no DNA, no núcleo da célula e promove um aumento da biogênese mitocondrial. Ou seja, ele não é uma proteína que atua diretamente no núcleo da célula, aumentando a transcrição de RNA mensageiro. Por exemplo, ativando uma enzima principal aí da coordenação do DNA, da transcrição do RNA mensageiro, que é a RNA polimerase. Ou seja, o PGC1-alfa, ele não é a proteína que vai lá no núcleo direto. Em outras palavras, ele tem que aumentar, ele tem que ativar uma série de cascatas de reações, que assim sendo, essas cascatas de reações vão culminar em uma determinada ação celular. Como, por exemplo, uma das cascatas de reações que o PGC1-alfa coativa, são umas cascatas que vão culminar na biogênese mitocondrial. Eu quero te convidar agora a entender como isso funciona. Primeiro momento, o PGC1-alfa, ele tem uma oportunidade de coativar uma proteína muito importante dentro da nossa célula, que é a proteína PPAR. É o proliferador do ativador do peroxissomo, do receptor do peroxissomo. Você não precisa lembrar de nome mais uma vez, só vou colocando aí para você saber do que se trata. Ou seja, se trata de uma verdadeira loucura, porque aqui a gente está falando de mecanismos intracelulares. E aí é um mundo, meu irmão, é um mundo, meu fisiologista, que é uma verdadeira loucura. É por isso que muitas vezes eu digo nas minhas aulas, quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei porra nenhuma, cara. Porque é uma loucura no nosso organismo. E outra coisa também, algo que eu falo sempre na minha aula, aqui vocês vão poder ver que o organismo é uma coisa maravilhosa, é uma coisa excepcional. Legal? Continuando, galera, PPAR, que é essa proteína, a PPAR ela é responsável por uma série de fatores também. Inclusive a gente poderia aqui dar uma aula sobre a PPAR. Todavia, não é o nosso intuito agora, nós vamos falar dela lá em obesidade, no nosso módulo específico, nas nossas aulas e cursos específicos sobre obesidade, a fisiopatologia, prescrição de treinamento, enfim.
Lá nós vamos falar bastante sobre essa proteína, PEPAR, bacana? Todavia, agora o que eu posso dizer para você, que a proteína PEPAR, que é esse proliferador aí do receptor, do ativador de peroxissomo, ela ativa e aumenta, primeiro ela aumenta a ativação das enzimas da beta-oxidação, cara. Lembra lá da nossa aula, das nossas aulas no primeiro módulo, onde nós discutimos, onde nós conversamos sobre metabolismo, sobre bioenergética? Legal. Lembra da nossa aula de via aeróbia, cujo qual acontece no interior das mitocôndrias? Aqui tem tudo a ver esse assunto. Legal. Quando a gente falou de via aeróbia, nós falamos que a gordura, principalmente, para ela ser metabolizada, até que ela vire ATP, até que ela forme o ATP, ela precisa... Perfeito, já matou a pau aí. Ela precisa passar antes por alguns processos. Além dela ser quebrada, lá para acontecer a lipólise, ela tem que passar pelo processo de oxidação de gorduras que acontece dentro da célula muscular. Perfeito, professor Adonis. E aí? E aí que acontece o seguinte, no momento em que ela entra na célula muscular, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro conjunto de reações que ela tem que passar para ser clivada e se tornar um acetil-CoA? Você já matou a pau, meu fisiologista. É isso mesmo. É a beta-oxidação. Então lembrando, a beta-oxidação nada mais é do que um conjunto de 4 reações que clivam essa gordura, esse ácido graxo, em acil-graxo-CoA, até ele virar acetil-CoA. Até porque, lembra, o ciclo de Krebs, ele só aceita acetis-CoA. Ou seja, ele só aceita o acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs. Se você for uma outra proteína, você não entra no ciclo de Krebs, você não é clivado, legal? Nesse contexto, então, a nossa proteína PGC1-alfa, ela tem a habilidade, a capacidade de ativar as proteínas, que é uma família que tem a subunidade alfa, gama e beta, mas principalmente na célula muscular a gente tem a PEPAR da família alfa. Em outras palavras, ele ativa essa PEPAR e a PEPAR automaticamente ela aumenta a atividade, aumenta a eficiência e atividade das enzimas participantes da beta-oxidação, como por exemplo a carnitina palmitoiltransferase 1, que aí é a famosa L-carnitina, beleza? Que é quem coloca o ácido graxo para dentro da mitocôndria para iniciar essa etapa de beta-oxidação. Legal? Nesse contexto, galera, PEPAR também tem, se eu aumento a atividade, a eficiência das enzimas participantes da beta-oxidação, em outras palavras, se eu ativo o PGC1-alfa, eu tenho uma ativação de PEPAR, eu tenho um aumento da oxidação de gorduras. Puta que pariu, eu fico tão emocionado, galera, que eu até escrevi errado aqui. O pensamento tá louco. Oxidação de gorduras. Ou seja, cara, a partir do momento que eu aumentei a atividade da proteína PGC1-alfa, consecutivamente eu aumentei e ativei uma proteína extremamente importante intracelular, que é a PEPAR, legal? Principalmente a família alfa da PEPAR, que é a família que corresponde aos tecidos, por exemplo, o tecido muscular, cujo qual é o tecido que nós estamos falando, bacana? Nesse contexto, se a PEPAR ativa e aumenta a ativação das enzimas da beta-oxidação, eu também vou ter um aumento da oxidação de gorduras. E aqui eu já quero pegar um detalhe, fichar um detalhe para você, que é extremamente interessante eu citar isso agora. Eu não sei se você percebeu, mas quando a gente falou até agora de diferença artério-venosa máxima de oxigênio, você percebeu que todas as adaptações, sejam elas estruturais, sejam elas metabólicas, todas as adaptações que nós promovemos até agora, que nós entendemos, que nós possamos, que nós devemos promover no organismo dos nossos alunos, a fim de melhorar a diferença arteriovenosa e, consecutivamente, melhorar o VO2 máximo, nós vimos que todas as adaptações que nós promovermos vão aumentar a diferença arteriovenosa, vão aumentar a extração de oxigênio, não é mesmo? Todavia, algo bem importante que eu não sei se você se ligou, meu fisiologista, elas também vão propiciar um aumento do nosso emagrecimento. Você vai oportunizar para o teu aluno um maior emagrecimento através das adaptações que você promover para fazer um aumento da diferença arteriovenosa. Lembra lá? Hipertrofia miofibrilar. Se você tiver mais hipertrofia, você vai ter mais
mais extração de oxigênio. E também você vai ter a oportunidade de metabolizar mais gorduras. Angiogênese, a mesma coisa, você vai possuir uma maior extração de oxigênio, porque você tem mais caminhos para aquele oxigênio chegar até a fibra muscular. E concomitante a isso, você também vai ter uma metabolização de gorduras, pelo fato de que se você tem mais caminhos por onde esse sangue chega, você vai oportunizar mais entradas, mais caminhos por onde essa gordura também chega. Afinal de contas, os ácidos graxos passeiam pela corrente sanguínea, você lembra? Com a ligação de uma proteína chamada albumina, beleza? Então, nesse contexto, nós estamos vendo aqui a biogênese mitocondrial, professor Adonis. Legal. Então, se eu tenho mais mitocôndrias, eu tenho mais extração de oxigênio. É óbvio. Se eu tenho mais locais onde esse oxigênio pode ser metabolizado, consecutivamente, eu tenho mais locais também onde eu posso extrair esse oxigênio. Todavia, o que eu quero chamar a atenção nesse ponto, eu quero que você entenda. Se eu tenho mais mitocôndrias, se eu promovo uma biogênese mitocondrial, um aumento do número e densidade das mitocôndrias, eu vou ter uma oportunidade de metabolizar mais gordura. Afinal de contas, se você estava aí no nosso módulo de bioenergética, nosso módulo 1, você viu que a gordura ela é metabolizada de maneira preponderante no nosso organismo dentro das mitocôndrias, legal? Portanto, se eu tiver mais mitocôndrias, eu vou ter com certeza maior metabolização de gordura. Professor Adonis, você citou aí que a gordura ela pode ser metabolizada nas mitocôndrias, tem algum outro lugar? Legal, as gorduras de cadeia muito longa, elas são metabolizadas nos peroxissomos. Peroxissomos é um outro tipo de organela que nós possuímos na nossa célula muscular, no nosso sarcoplasma, legal? Professor Adonis, o que é organela? Lembrando aí, você no nosso módulo 1 de bioenergética, organelas são nada mais do que as proteínas que povoam o nosso citoplasma. Ribossomo é uma organela, mitocôndria é uma organela, RNA transportador é uma organela, peroxissomo é uma organela, lisossomo é uma organela, enfim. O que eu quero te dizer, para que você não fique com esse conceito nublado. A maior parte das nossas gorduras, das gorduras que nós ingerimos, elas são metabolizadas, elas são oxidadas, metabolizadas na mitocôndria. Portanto, se eu tiver mais mitocôndrias, vou ter mais emagrecimento. Essa aula nós entendemos como que o PGC1-alfa, ele pode aumentar, melhorar a atividade da oxidação, principalmente por essas enzimas, na oxidação de gorduras. Na nossa próxima aula você vai entender um outro passo que o PGC1-alfa faz, que é extremamente importante também para a regulação do metabolismo. Afinal de contas, é interessante que nós cada vez mais entendamos esses processos de mecanismos moleculares, intracelulares, que é um mundo cujo qual muita coisa que a gente está falando aqui ainda não é tão entendida pela ciência ainda. Todavia, o que a ciência até hoje descobriu está aqui para você, de presente, meu fisiologista. Beleza? Então, nesse contexto, nós vamos entender na nossa próxima aula quais outros mecanismos e cascatas celulares de reações que o PGC1-alfa pode realizar e tem a capacidade de liderar. Beleza? Até a próxima aula, meu fisiologista.